Muito bem, turma. Agora que a gente já fez os limites, a gente vai começar a desenhar a nossa planta, tá? Antes de mais nada, eu quero mostrar alguns comandos para vocês, que são os comandos OSNAP, que são comandos que ajudam vocês a desenhar. Então, imaginem, por exemplo, como se fosse o conjunto de esquadro ou o compasso de vocês. E essa ferramenta OSNAP, ela junta uma série de pontos que nos ajudam a desenhar melhor. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui com o comando line, tá? Eu posso chamar o comando line clicando aqui na ribbon, em line, ou posso chamar pelo atalho L, deixa eu digitar aqui, L, Enter. Muito bem. A primeira pergunta que ele me faz é, Specify first point, né? Especifique o ponto inicial. Na verdade, todas as ferramentas de desenho, elas normalmente nos perguntam, a primeira pergunta que elas nos fazem é marque o ponto inicial. Então, eu vou marcar qualquer ponto aqui na tela e vou fazer aqui uma linha vou deixar ela bem retinha. Observa que eu tenho uma certa dificuldade, né, para deixar ela reta, tá? E aí eu vou digitar o valor de 1000. Então, deixa eu só ajustar aqui. Muito bem. Não ficou bem retinho. Tá, deixar o mais retinho possível, tá? Isso não precisa ficar sendo feito, eu só tô mostrando pra vocês aqui um início. Então, eu vou fazer uma linha de 300. Pronto, 300, Enter. Aí, agora eu vou subir e vou fazer 300. Aí eu vou vir pra cá, vou fazer com 300 e para fechar, ó, eu posso vir com o mouse até aqui, certo? Deixar bem retinho, ou eu posso também clicar na opção Close, que é fechar, ou C Enter, né, que é o que tá em azul ali. Certo? Então, sempre que aparecer a palavra aqui, ó, azul, em azul, a letra é o atalho que eu tenho que digitar. Então, é um atalho dentro de um comando. Então, por exemplo, eu posso vir aqui com o mouse e clicar, isso na versão 2016, ou eu posso deixar o meu mouse bem retinho. Pronto, o mais retinho possível. Isso é bem chatinho de fazer mesmo, não é necessário fazer, eu só tô fazendo aqui para mostrar para vocês. Vou digitar os 300, Enter. E aí, ainda fica me perguntando, né? Especifique o próximo ponto, porque ele é um comando contínuo, ele fica me perguntando até o momento em que eu der um Enter para finalizar. Então, o que a gente observa, pessoal? Ó, ficam 4 linhas separadas, estão vendo? Muito bem, vou clicando, ó, ficam 4 linhas separadas. Se eu pegar a ferramenta Polyline, que é do lado do line ali, e fizer o mesmo quadrado de 300 por 300, vamos ver a diferença? Ó, para chamar o Polyline, eu posso clicar aqui, ou eu posso chamar pela linha de comando PL, Enter. Specify Start Point, né, marque o ponto inicial, clico, posiciono o mouse para onde eu quero, digito o valor e dou Enter. Vou botar para cima agora. Digito o valor de 300, Enter. Não vai ficar bem retinho, porque tá me faltando uma ferramenta que eu já vou mostrar para vocês. 300, Enter. E aí, para fechar, eu tenho a opção Close aqui também, posso clicar e ele vai fechar, ó. Tá? Ele já fecha, eu não preciso digitar o último valor. Então, olha a diferença. Quando eu seleciono, ó, só vou passar o mouse, já vê que ele destaca por completo. E aqui, onde eu tinha feito um line, não. Então, qual a diferença? A line ficam objetos separados e a polyline fica um objeto único, tá? E aí eu tenho os grips aqui, ó, que eu posso editar o objeto, né? Ó, dar um stretch, aumentar, diminuir, ok? E aqui eu só consigo movimentar, tá certo? Deixa eu voltar aqui na setinha aqui em cima. Bom,
Mas o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, era as ferramentas Snap. Então, olha só, fiz aqui um quadrado com line, um quadrado com polyline. Vou fazer também um círculo, tá? Então, pego o comando círculo, clico, abro, né? Marquei o centro, né? Aí vou digitar o valor do raio, vou digitar um raio de 200, Enter. Muito bem. Então, observem, aqui embaixo nós temos a ferramenta Snap, tá? É esse quadrado aqui, essa simbologia aqui, ó, Snap Cursor to 2D. Se eu clicar aqui, aparece uma série de pontos que estão marcados. Então, está marcado o endpoint, o midpoint, o center, o quadrante, intersection e extension. Bom, estando marcados esses pontos e eu ligando aqui, ó, deixando azulzinho, o que acontece? Quando eu pego uma ferramenta de desenho, vou pegar o line aqui e passo o mouse em cima de outro desenho que eu já tenha feito, olha só, lá me marca pontos, tá vendo? Esses pontos aqui, ele marca porque tá ligado ao Snap. Agora, se eu desligar o Snap, vou desligar, ó, agora eu vou chamar o line e vou passar, ele não me marca a referência. Então, esses pontos aqui, eles funcionam como se fosse a minha régua, o meu compasso, marcando o quadrante do círculo, marcando os cantos de um quadrado, né, o ponto final, que seria o endpoint, tá? Então, o endpoint, ele marca o ponto final. O midpoint marca o meio da peça, o center marca o centro do círculo, o quadrante vai marcar o quadrante do círculo, o ponto de intersecção vai me marcar quando eu estiver chegando numa intersecção, tá? Então, aqui, ó, como é que vai funcionar? Mas, lembrando, tá? Sempre que eu chamar uma ferramenta de desenho é que ele vai funcionar. Porque não adianta eu ligar o Snap e tentar achar os pontos, ó. Ó, liguei o Snap, estou sem nenhuma ferramenta de desenho ativada, ó. Ele não marca nada. Agora, se eu tô com o Snap ligado, seleciono uma ferramenta de desenho e passo em cima de algo que eu já desenhei, ele me permite, ó, fazer as referências de ponto, ó. Tá certo? Aí eu consigo ir desenhando o que eu quiser. Tipo, eu quero fazer aqui uma linha vindo de um ponto ao outro do círculo. Então, eu chamo a ferramenta, ó, com o Snap ligado, marcando o quadrante, que é esse pontinho. Aí eu consigo, tá, vir daqui até aqui, Enter. Uma coisa legal do CAD é, se eu der mais, se eu não chamei nenhuma ferramenta de comando e der um Enter, ele chama a última ferramenta que eu usei. Ó, a última ferramenta que eu usei foi Line, ó. Aí eu não preciso tá chamando novamente a ferramenta, entendeu? Ó, basta um Enter, ele chama a última ferramenta que eu usei, tá bom? Bom, sabendo disso, então, pessoal, a gente vai começar agora a desenhar as paredes, tá? Então, para selecionar aqui, eu vou clicar, soltar, arrastar, clicar de novo. Selecionei todos os objetos, vou dar um delete. E eu vou começar a desenhar as paredes, então. Se eu olhar minha planta, eu tenho uma parede de 905, correto? Por 150. E assim por diante, vou desenhando toda ela. Então, eu vou começar a desenhar esse aqui, ó, 905, 395 e assim por diante, tá? Vou fazer toda essa paredezinha aqui pra gente conseguir trabalhar. Então, vamos lá. Pego a ferramenta Polyline. E aí, pessoal, se eu clicar na tela para começar e tentar deixar retinho, o que vai acontecer? Eu vou sofrer, né? Para tentar deixar retinho. Então, o que eu aconselho a vocês fazerem? Ou vai ali no teclado do mouse, aquele botão lá de cima F8, que é o atalho para ligar o orto, tá? Ou liga o orto aqui embaixo, ó, o atalho dele ali, ó, F8, tá? Se eu ligar aqui, aí observa que agora a minha linha, ó, fica em modo ortogonal, ou seja, ela só vai desenhar em 0 graus, 90 graus, 180, 270, tá vendo?
Então é a maneira de vocês conseguirem deixar reto. Se vocês desligarem, aí consegue fazer em modo angular, tá bom? Então eu vou deixar ligado aqui, porque nós vamos fazer a linha bem retinha, e aí eu marquei o ponto inicial, liguei o Word e posicionei meu mouse para a esquerda. Então eu vou digitar 905, Enter, vou botar para cima, meu próximo número ali é 395, 395, Enter, posiciono para cá. Eu vou fazer bem devagarinho, tá, gente? Não é como eu tô acostumada a fazer, mas é mais para que vocês acompanhem. 810, muito bem, vou descer o mouse, aí vou fazer aqui, ó, essa soma, né, 225 mais 20, 245, 245, muito bem, e aqui, ó, se eu não quiser calcular, olha só que bacana, basta desculpa, basta eu passar o mouse aqui, ó, só passar, e ele já pega a referência. Legal, né? Então passa o mouse, sobe e ele já pega a referência ali daquele ponto, tá? Aí vou botar os 95, Enter, e clico aqui para fechar. E aí dou um Enter. Muito bem. Fiz a primeira parte aqui, ó. Então desenhei toda essa partezinha aqui da minha planta. Tá bom? O próximo passo é eu fazer essa espessura de parede aqui. Então, toda a volta dela, ó, tem 20, né? 20 para dentro. Tá vendo? Para fazer isso, tem uma ferramenta que se chama Offset. Ela é uma ferramenta que faz cópias paralelas. Então, olha só que interessante. Para chamar o Offset, eu posso clicar aqui, ó. Ela é uma ferramenta de modificação. Então, eu posso clicar aqui em Offset. Esse aqui é ele, ó. Ou eu posso chamar na linha de comando, né? O Enter. Muito bem, chamei o Offset. Primeira pergunta que ele me faz ali, ele não é uma ferramenta de desenho, então ele não vai me pedir para clicar em nenhum ponto, ele vai me pedir alguma informação. Então ele está pedindo para que a gente especifique a distância offset. Então, quanto que eu quero que tenha de espessura essa minha cópia, né? Eu quero que tenha 20. Enter. Aí agora ele me diz lá, selecione um objeto para o offset. Eu vou clicar naquilo que eu quero copiar, muito bem. E ele já tá me perguntando ali embaixo, ó, specify point on side. Para que lado eu quero? Eu quero para fora ou eu quero para dentro? Para dentro, né? Então, só dá um cliquezinho. Pronto. Para sair do comando, basta eu dar um Enter, que é o que está aparecendo ali dentro, ó, entre parênteses, né? Para sair é só dar um Enter, ou ESC. Lá no teclado, né? Vocês têm o botão ESC, tá? ESC. Muito bem. Fiz aqui a minha primeira parte da parede, tá bom? Próximo passo. Agora, eu quero desenhar esta paredezinha aqui, ó, tá? Que é a parede interna. Eu sei que ela tá a 500 de distância deste canto aqui. Então, olha a jogada aqui. Como é que eu vou fazer essa parede a 500 de distância? Muito fácil. Pego o comando Line e desenho uma linha com o snap ligado, né? Para que eu consiga achar os pontinhos ali, ó. Desenho uma linha daqui até aqui. Muito bem. Dá um Enter. Ó, tá feita ali a linha. Se eu selecionar ela, já aparece ali. Muito bem. E aí, vou chamar o comando Offset novamente. Muito bem. Só que dessa vez, eu não vou digitar ali o valor de 500. Vocês vão pensar, vou digitar o valor de 500. Não, não vou fazer isso. Eu vou escolher a opção True. O que essa opção True faz? Em vez de eu digitar o valor, eu vou escolher True. O True me permite dar distâncias diferentes, porque o que acontece? Eu tenho que desenhar essa parede aqui a 500 e depois já uma cópia dela a 15. Então, fica mais fácil se eu usar o comando True,
porque aí ele vai copiando, né, com diferentes medidas, na medida que eu for digitando os valores. Então, eu escolho a opção True, aí ele já me pergunta lá, ó, selecione o objeto para o offset, eu clico, posiciono aqui para minha direita, vou digitar 500, Enter. Aí ele volta a me perguntar, selecione o objeto para o offset, clico, posiciono novamente para a direita, 15, e vou lá, desenhei a minha parede interna. Agora eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, para fazer essa paredezinha aqui. Ó, eu vou fazer uma linha daqui até aqui, e aí depois vou dar a cópia de 225 para baixo e depois os 15, tá? Na verdade não vai ser uma cópia, né? Vai ser o offset, True. Então vamos lá. Pego aqui, Line, clico aqui até aqui. Muito bem. Fiz aqui com Line, ó, tá aqui a minha linha, tá? Chamo a ferramenta Offset, ó, Enter, e aí escolho a opção True. Ela já tá ali entre parênteses, ó, ali na linha de comando, então basta eu só dar um Enter, que eu já tô ativando ela, ou posso clicar nela, tanto faz, tá? Aí ele já me pergunta lá, ó, selecione o objeto para o offset. Então eu sei que a distância é 225. Então, ó, seleciono o objeto para o offset, posiciono para baixo, digito 225. Enter. Seleciono o objeto para o offset, posiciono para baixo, digito a próxima distância, 15. Pronto, tá? Deixa eu só ver se fechou a medida ali, acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha. Era os... Acho que aqui é um pouquinho maior. Não era bem 225, na verdade. Eu acho que é 230. Ficou aqui a cota. Mas a gente já refaz ali, não tem problema. É bem tranquilo da gente resolver. Basta eu pegar a ferramenta Move, selecionar as duas linhas, dá Enter, selecione o objeto, marque o ponto base, ou seja, de onde eu quero arrastar daqui para cá. Pronto, resolvido o problema. Para conferir a distância, ver se ficou certinho, ver quanto que era, ó, eu posso digitar, clicar aqui em Misery, aqui em cima, e aí eu clico de um ponto a outro, ó, é como se fosse a trena, ó, ele me dá a distância, ó, delta y, quanto em y? 230, tá? O atalho para esse comando Misery é DI Enter, que é o distance, aí eu consigo clicar daqui até aqui, ó, eu vejo a distância. Aqui eu já confiro também, ó, tem 20, aqui 255, tá bom? Muito bem, já temos as nossas paredes feitas, agora eu já posso começar a fazer os meus cortes aqui para as portas. O que a gente pediu aqui nas portas, né? Que os vãos das portas fossem acrescidos 4 centímetros de cada lado. Então, ou seja, se eu tenho uma porta de 90, significa que esse vão aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó, vai significar que esse vão daqui até aqui vai ter 98, tá? 90 vai ser daqui até aqui, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, 88 desse pontinho até esse pontinho, 80 o vão, tá bom? Então, eu vou começar fazendo essa porta aqui, ó. Então, aqui eu sei que tem 5 centímetros de diferença, por quê? Porque as bonecas, né, eu não lembro se a gente deixou isso especificado, aqui no desenho não, mas eu tinha comentado com vocês, e eu pedi que os professores também comentassem no encontro presencial, que esses cantinhos teriam 5 centímetros, tá certo? Então, a gente vai considerar desta forma. Então, olha só, vou começar a fazer este vão aqui, tá? Então, pego lá o comando Line, e eu vou, em vez de clicar aqui nesse ponto, eu vou passar o mouse para cima. Por que eu tô passando o mouse?
porque eu quero pegar o Workstation, ou seja, uma linha de extensão para fazer a minha referência de valor, tá? Então, passo o mouse daquele canto e eu quero começar a minha linha a 5 de distância. Então, passo o mouse, posiciono para cima, digito 5, Enter. Ó, que bacana. Ele começa a linha a partir do 5. Legal isso, né? E aí, já consigo fazer aqui, ó. Pronto. Meu primeiro vão de 20. Agora, eu preciso copiar isso aqui para cima, 98, que é o tamanho que a gente tem ali do vão, né? Os 98. Então, o que que eu vou fazer? Pego o comando copy. Aí, a primeira pergunta que ele me faz, selecione o objeto. Selecionei o objeto. É um objeto só, então eu dou Enter. Marque, specify base point, especifique o ponto base. Tudo eu tô lendo aqui na linha de comando, tá, pessoal? Eu sei que tem a questão do inglês, mas procurem acompanhar o que eu tô explicando para vocês, que aí vocês vão se familiarizando. Eu também não sou fluente em inglês. Então, clico aqui para marcar o ponto base, e agora ele me pergunta lá, ó, specify second point, né, o próximo ponto. Então, para onde que eu quero ir, que medida eu quero ter? Então, eu vou posicionar para cima, não faz mal se passar um pouquinho, não tem problema, e aí eu digito o valor, 98, Enter. E aí, para finalizar o comando, mais um Enter. Pronto, fiz aqui o meu vão. E assim vocês vão fazendo em todas essas portas, tá? Então, vou fazer aqui nessa próxima aqui, e assim a gente já vai finalizando o vídeo. Então, vou fazer essa aqui de 88, né? Porque ele teria o vão de 80. Vamos dar uma olhadinha. Isso, vão de 80. Então, pego aqui, ferramenta Line, ó. Passo o mouse, posiciono para cima. Observem que eu não cliquei, eu só passei o mouse para ter a referência Workstation. Digito 5, Enter. Posiciono para cá, vou digitar os 15, né? Que é o tamanho ali do detalhe. 15, Enter. Pronto. E aí, chamo o comando Copy. Para chamar no atalho, tá? Se não quiser clicar aqui na Ribbon, é CO, Enter. Observa que o próprio AutoCAD já mostra uma lista do que teria com C, né? Isso é uma coisa legal que ele faz, tá? Clico para selecionar o objeto. One found, um objeto encontrado. Então, eu dou um Enter, porque é só ele que eu quero copiar. Eu poderia selecionar vários, mas é só aquela linha que eu quero copiar. Então, eu dou Enter para dizer que é só ela. Senão, o AutoCAD não me deixa seguir em frente. Marco o ponto base, posiciono para cima. Ó, vou posicionar não tão para cima para não pegar nenhum ponto snap aqui, né, e trancar. Vou mais ou menos por aqui, ó. Tá, pessoal? Você tem que ter esse cuidado também para não ficar aparecendo nenhum ponto ou snap, né, que são aqueles pontos de referência. Posiciono para cima, eu vou digitar o valor de 88. Enter. Pronto, para finalizar, mais um Enter. Beleza. Esses dois vãos já estão prontos. Para a gente finalizar esse vídeo dos vãos e paredes, como é que a gente faz para cortar? Eu quero cortar, tirar aqui, né? Tirar aqui também da porta. Como é que eu faço para fazer esses cortes? Bem simples. Chamo o comando Trim, que eu posso chamar aqui, ou eu posso chamar pelo atalho, TR, Enter. E aí, pessoal, eu escolho a opção Select All, que significa todo mundo, corta todo mundo. Essa opção é importante porque o que eu selecionar vai ser cortado, entende? Então, não tem essa opção de selecionar quem é o cortante, quem é o cortado, né? Quem é a tesoura, quem é o papel. Eu vou estar cortando tudo que tiver alguma intersecção, tá? Então, eu dou um Enter, ó, então, Trim, Enter, ou TR, Enter, Enter. E aí, ó, vou cortando, ó, aquilo que não me interessa. Viram que bacana? Ó, cortando, aqui vou cortar também. Aqui eu não vou tirar, porque seria a diferença de piso
né? Aqui tem a circulação do condomínio, né? Então eu tenho um desnível, né? Do apartamento pro corredor. Então eu tenho que manter essa linha aqui, tá bom? Poderia manter as duas linhas, por exemplo, vou dar um undo aqui, ó, para voltar. Poderia manter as duas linhas se isso aqui fosse uma soleira de granito, alguma coisa do gênero, tá? Eu represento dessa forma. Agora, se o piso começa aqui, então eu tiro aqui para dizer que o piso começa daqui para cá, tá? Mas eu vou deixar aqui para ser como se fosse uma soleira de granito. Muito bem. Ó, aqui também já posso cortar. E assim que eu for fazendo todos os vãos, já vou cortando, né? Já vou deixando a minha planta mais ou menos pronta, tá? A gente finaliza aqui, vou dar um ESC. Finalizamos aqui esse vídeo. Na sequência, a gente segue fazendo a nossa planta. Ela já vai estar um pouquinho mais adiantada com todos os vãos feitos, tá bom? Até daqui a pouco.